Irmãos, a palavra desta noite, nós vamos colocar um título nela aqui, seria Atitude do servo de Deus diante do conflito. Às vezes, quando algo se levanta nas nossas vidas, um conflito, uma luta, alguma dificuldade, qual será que tem sido a nossa atitude? Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos estar lendo apenas o versículo 6. É uma passagem conhecida, eu tenho certeza que os irmãos já leram, mas eu vou pedir aos irmãos que depois de nós lermos, nós vamos orar, os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta para nós lermos a passagem. 1 Samuel, capítulo 30, apenas o versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apredejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Glória a Deus. Vamos estar fazendo uma oração neste momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, te recebe toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizimos o teu santo nome, Senhor. Nos colocamos, meu Pai amado, nas tuas santas mãos mais uma vez. Ó Pai querido, te pedimos, meu Pai amado, que o Senhor possa estar nos iluminando, Senhor Pai amado, através desta palavra, falando, Senhor, nos nossos corações, meu Pai. Que nós possamos estar, meu Pai amado, levando algo da parte do Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor prepare, Senhor, teu povo, Senhor. Que o Senhor possa estar alcançando, encontrando hoje aqui nesta noite, corações abertos, Senhor. Ó Pai amado, todas, meu Pai amado, a entender a tua palavra. Te peço, meu Pai amado, todos os empecilhos que caiam por terra. Te peço que tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai, seja repreendido, meu Pai. E que teu povo, Senhor, está chegando ao entendimento. Que possamos estar sendo fortalecidos. Que possamos estar tendo, Senhor, a nossa fé renovada aqui hoje, nesta noite, Senhor. Eu oro, meu Pai, e te agradeço. Como é que o Senhor cresça, meu Pai, que o Senhor nos diminua. Nós oramos, meu Pai, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentando. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a nossa atitude diante do conflito vai determinar nossa vitória ou a nossa derrota. Vou pegar o texto da palavra do Senhor, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, nós vamos acompanhar o texto aqui até no versículo 20. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Zingag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e contra Zingag, e esta havia ferido e enteado fogo. Tinham levado cativas mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade e viu que ela estava queimada e que suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos, alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apredejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Trazei-me, peço-te, aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esta tropa? Serei capaz de alcançá-la? O Senhor lhe respondeu: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e seus 600 homens que com ele achavam, e chegaram ao ribeiro de Bezom, onde os que ficaram atrás pararam. Perseguiu-os Davi, ele e 400 homens, pois 200 ficaram, por não poderem, de cansado que estavam, atravessar o ribeiro de Bezom.
eles entraram no campo. Eles encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu. Deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passa. Comeu e voltou seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi disse-lhe: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma malequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós viemos com ímpeto contra a banda sul dos Queretitas, contra a banda de Judá e contra a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo em Zingag. Disse-lhe Davi: poderias de certo guiar-me a esta tropa? Ele respondeu: por Deus, jura que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Então descendo guiou, e eis que ele estava espalhado sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por causa de todo aquele grande despojo tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 jovens que montavam em camelos fugiram. Assim Davi tomou de volta tudo quanto os amalequitas haviam levado, e também libertou suas 2 mulheres. Ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, também desde o despojo até tudo que ele tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nos diante do outro gado, e dizia: este é o despojo de Davi. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito profunda, porque representa ali algo que Davi e aquele povo enfrentou naquele dia, mas representa também as batalhas e as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Porque a nossa atitude, irmão, que nem eu falei aqui no início dessa mensagem, ela vai determinar a nossa vitória ou a nossa derrota. Vai determinar se nós seremos bem-sucedidos ou não. E essa passagem ela nos ensina coisas preciosas. Diante dessa passagem, nós vemos que Davi poderia ter ficado chorando, né, lamentando, mas só que ele buscou força no Senhor. Glória. Amém. Nós temos essa alternativa, essas 2 opções, igreja. Nós podemos ficar chorando, lamentando por aquilo que nós estamos vivendo, por aquilo que nós estamos passando, as coisas que têm se levantado nas nossas vidas, as circunstâncias negativas que às vezes podem ter se levantado, ou nós podemos nos esforçar no Senhor. Amém. Ou nós podemos verdadeiramente, irmãos, tomar a nossa posição de vencedor e ir diante daquilo que nós necessitamos, daquilo que nós precisamos. Vai acontecer situações em nossas vidas que vai parecer que é o fim, que é a morte. Todos nós estamos propícios a passar por isso, igreja. Bem, irmãos, que a situação de Davi é uma situação muito complicada. Nós vamos ter aqui dentro da mensagem, onde que foi uma luta tremenda. Dá até para imaginar o que ele e aqueles homens passaram naquele dia. E às vezes alguém diz assim: ah, mas a minha luta não é tão grande quanto essa. Mas me falta ânimo, me falta força para seguir. Hoje nessa noite aqui, irmãos, assim como Davi se esforçou no Senhor, Deus quer que nós também nos esforcemos nele. Deus quer também que nós nos animamos, que nós nos fortalecemos e que nós vamos diante das situações que têm se levantado por nossas vidas. Se você entrou aqui hoje nessa noite preocupado com algo, pensativo com algo, aquele pensamento sendo levado lá naquela situação que você tem enfrentado, hoje nesta noite o Espírito Santo vai te fazer esquecer desse problema. Aleluia. Essa dificuldade. O Espírito Santo vai se mostrar presente. O Espírito Santo vai mostrar que você é capaz, porque não é você que vai ir. Amém.
Mas o Senhor vai dar a palavra da vitória. O Senhor vai dar a palavra dizendo: vai que eu sou contigo. Mas para isso, irmãos, nós temos que tomar nossa posição. Às vezes nós somos muito omissos. Deus já nos deu a vitória, só que nós não conseguimos tomar posse da vitória. Às vezes nós vivemos muito pela lógica, fazemos as contas. Quais são as lógicas para Davi e aqueles homens ali? Levar nossas mulheres cativas, nossos filhos. Esses homens estão muito na frente. Como é que nós vamos alcançar ele? Nós não sabemos se nós vamos para o norte, nós não sabemos se nós vamos para o sul, nós não sabemos se nós vamos para o leste ou para o oeste, nós não sabemos para qual direção seguir. Será que nossas mulheres estão vivas? Será que nossos filhos estão vivos? Bem sabemos, irmãos, que os amalequitas eram um povo terrível, era um povo sem dó, assim, nosso palavreado aqui, sem coração. E qual a finalidade daquele povo? Levar as mulheres e os filhos. E outra coisa, irmãos, naquela época a fama de Davi já tinha se espalhado por toda a região. Todo mundo sabia que era Davi, todo mundo temia Davi. Davi era aquele, irmãos, que tinha matado muitos filisteus. Davi era aquele que tinha enfrentado homens e prevalecido contra esses homens no campo de batalha. Então os amalequitas sabiam com quem ele estava mexendo. Então, justamente por isso, por saber com quem ele estava mexendo, eu creio que o povo ali temeu pela vida das suas mulheres e de seus filhos. E Davi poderia ter raciocinado dessa forma, aquele povo raciocinava desta forma. Só que nós não temos que viver pela lógica, nós temos que viver pela direção de Deus. Nós temos que viver aquilo que Deus nos instrui, aquilo que Deus nos mostra que nós devemos fazer e devemos seguir. Quando nós vamos aqui no versículo 3 e 4, vai dizer assim, ó: quando Davi e seus homens chegaram à cidade e viu que ela estava queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos, alçaram sua voz e choraram, até que neles não houveram mais força para chorar. Sabe o que, irmãos? Ali naquele momento eles viram que eles tinham sido derrotados. Eles viram com seus olhos carnais que não tinha mais solução. Eles viram que tinha tudo se acabado, que não tinha mais volta, não tinha mais como voltar àquele tempo que eles tinham se ausentado e que aqueles homens amalequitas tinham levado suas mulheres e seus filhos. Sabe o que isso que representa em nossas vidas? É quando bate o desespero. É quando nosso coração ele não consegue se acalmar. É quando nossos pensamentos eles ficam a mil. A palavra nos fala que eles choraram tanto que já não tinha nem, assim, umas palavras que nem lágrimas mais para chorar. Eles cansaram de tanto chorar, de tanto lamentar. Irmãos, muitas vezes vai levantar situações nas nossas vidas, realmente, que eu falei aqui, que vai aparecer o fim, que vai aparecer a morte. Só que aí que vai entrar, irmãos, algo muito precioso que nós temos, que é a nossa visão espiritual. Hoje, eu posso falar sem medo, o crente que não tem visão espiritual, ele não consegue prevalecer no reino de Deus. Porque as circunstâncias da vida hoje, irmãos, ela tem vindo assim, ó, para nos sufocar. É verdade. Eu tenho certeza que, ó, não precisa comentar muito, não. Eu tenho certeza que essa semana alguém chegou queixando alguma coisa da vida dele para você. Meu filho, a minha irmã, meu pai, meu sogro, minha sogra, meu irmão, meu patrão, as pessoas que estão à minha volta, as injustiças das redes sociais, as coisas que têm acontecido, crimes por aí, coisas afora, irmãos, as barbaridades que têm acontecido.
Onde que a gente olha e vê assim, como é que o mundo tão pecaminoso, o mundo tão cruel que está aí, como é que nós vamos conseguir sobreviver sobre este mundo, sobre as coisas que têm acontecido. E o crente que vive somente, irmãos, pela vista, pelas coisas que têm acontecido, ele olha para as circunstâncias e fala assim, realmente, a hora que alguém fala assim, cadê o seu Deus? Ele vai dizer, cadê este Deus? Porque ele não consegue ver o sobrenatural, ele não consegue ver que de onde é o fim, é a morte, Deus pode gerar o livramento, Deus pode gerar algo, porque o fim para o homem, irmãos, pode ser o fim para o homem, mas para Deus pode ser o começo. Porque ali Deus, irmãos, deu um grande livramento para aquele povo. Nós não estaríamos aqui hoje ministrando essa mensagem, falando sobre isso, se Deus não tivesse permitido que aqueles homens fossem ali, fizessem o que fizessem, e até mesmo para provar a fé daqueles homens. Mas, irmãos, aí entra algo, né, que a gente vai analisar a passagem. Davi tinha saído com todos os seus homens. Eu vou dizer que Davi errou, não foi? Ele não tinha deixado lá, no nosso programa de hoje, Davi baixou a guarda. Davi tinha deixado pelo menos ali uns 50 valentes, 100 valentes, não sei. Seria ali qual a taxa de guerra que eles tivessem. Com certeza os amalequitas não ia chegar e fazer o que eles fizeram. Quando a gente fala o valente de Davi, irmãos, o valente de Davi era homem valoroso, viu? Se tivesse 50 valentes, 100 valentes ali, eu tenho certeza que aquela nação lá, os amalequitas iam pensar 2, 3, 4, 50 vezes antes de entrar. Nós podemos dizer que Davi errou, irmãos. É igual eu falei aqui semana passada. Acho que eu falei sábado, falei domingo também. Todos nós estamos propícios a erros. Só que Deus, irmãos, Ele é tão maravilhoso que Ele não olha nossos erros. Ele olha quando nós nos consertamos diante dEle. Ele olha quando nós chegamos e falamos, Senhor, tem misericórdia na minha vida, Senhor. Eu preciso de Ti. A palavra vai nos dizer que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque quando as coisas apertavam, ele corria para Deus. Ele chegava diante de Deus e falava assim, Deus, e agora? Como é que nós vamos resolver? E ali, irmãos, Davi, glória a Deus, ele se volta para Deus. A palavra nos diz, irmãos, que nós temos que orar e vigiar. Tem gente que ora e não vigia. É presa fácil de Satanás. O crente que ora e não vigia é presa fácil de Satanás. Porque o nosso orar está ligado com o nosso vigiar. Eu vou orar, mas eu vou vigiar minhas ações. Eu vou ter uma ação que condiz com aquilo que eu oro, com aquilo que eu estou buscando. Imagina se eu peço a Deus santificação, mas eu corro para o pecado. Vai adiantar eu pedir a Deus santificação? Se eu peço a Deus perdão pelos meus pecados, mas a primeira oportunidade que tenho, eu abraço o pecado. Se eu chego diante de Deus e falo assim, Senhor, me dá um novo coração, um coração disposto a amar o meu próximo, e na primeira oportunidade que Deus me dá para me amar o meu próximo, eu não amo o meu próximo. Então eu tenho que orar, mas também eu tenho que vigiar minhas ações, as minhas atitudes, aquilo que verdadeiramente eu estou fazendo, as minhas ações. E aqui, irmãos, Davi, ele passa por isso, ele teve essa experiência. E eu posso dizer para os irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Forte não é aquele que enfrenta as batalhas e vence. Forte é aquele que evita as batalhas. Forte é aquele que sabe evitar as batalhas. A gente pode dizer assim, não, mas aquele ali é forte, né? Ele batalha, ele vence, ele batalha, ele vence, ele batalha, ele vence. Ele está esgotando as suas forças. Mas a partir do momento que nós entendemos que vigiando nós somos mais fortes, nós estamos andando pelo caminho certo.
quando eu vigio as minhas palavras, quando eu vigio os caminhos que eu tenho andado, as pessoas que eu tenho convivido, as minhas atitudes, eu tenho evitado uma série de batalhas. Se Davi tivesse pensado um pouquinho, irmãos, ele tinha deixado seus valores. Ele não tinha passado por isso. Se tivesse vigiado um pouquinho, ele não tinha tido essa grande batalha. Assim como nós também. Se nós vigiarmos um pouco, nós vamos conseguir evitar muitas batalhas nas nossas vidas. A gente fala, irmãos, realmente, a palavra já também fala que nós somos provados para nós sermos aprovados pelo Senhor. Quando nós somos provados, nós somos aprovados. A gente sabe que tem provação do Senhor. Para nós sermos provados, vai ser aprovados. Mas, irmãos, tem muita coisa que nós provocamos. Tem muitos conflitos que nós provocamos. Eu costumo dizer assim, irmãos, que na nossa vida tem certas coisas que nós podemos brincar. Uma coisa tranquila ali, uma coisa light. Mas tem coisas nessas vidas que tem que ser sérias. A obra de Deus é séria. A nossa vida espiritual é séria. Nós temos que cuidar, porque nós estamos falando de nossa salvação. O nosso local de trabalho é um local sério. Nós temos que entregar o nosso melhor naquele lugar. O nosso casamento é sério. Quanta gente já perdeu esse casamento por não valorizar o casamento, por causa de brincadeira, por causa de atitude, criancice mesmo, até perde o casamento. É uma coisa séria. Os nossos relacionamentos são coisas sérias. Meu relacionamento com Deus é uma coisa muito séria. O meu relacionamento com meus irmãos em Cristo é uma coisa muito séria. Eu tenho que tratar os meus irmãos de forma que eu gostaria que eu fosse tratado. Sabendo, irmãos, que todos nós somos diferentes, mas que todos nós precisamos um do outro para nós estarmos nos completando. E Davi, irmãos, ele errou. Só que ele não ficou sentado ali em cima do erro dele, lamentando e chorando. Ele foi em direção de Deus. O servo de Deus não deve ficar postado por muito tempo. Quem aqui já chorou? Quem aqui que já lamentou e falou assim: meu Deus, se eu pudesse nem sair de casa. Mano, vou muito além, se pudesse nem sair nem do quarto. Eu falo para os irmãos, todos nós vamos passar por isso, viu? Todos nós, sem exceção. Aí não tem pastor, não tem presbítero, não tem levita, não tem diácono, não tem apóstolo, não tem reverendo, né? Tem um tanto de título por aí. Porque todos nós somos de carne e osso. Todos vamos passar por isso. Senhor, o que está acontecendo? Só que tem uma coisa, igreja. Nós não devemos ficar postados por muito tempo. Deus conhece o nosso momento também. Ele reconhece assim quando nós choramos diante dele. Porque a Bíblia vai nos dizer que Davi se angustiou também. Ele se angustiou, mas ele não se desesperou. Ele se levantou diante de Deus. Era algo que estava vindo dele, não dele, mas do próprio Deus. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. A palavra, aqui, essa Bíblia aqui que eu li para os irmãos, fala assim, ó, que Davi se esforçou no Senhor. Algumas traduções vão dizer que ele se fortaleceu no Senhor. E o fortalecer é isso, irmãos. É ser ousado. É ter uma atitude diante daquilo que se levantou contra. Onde que tudo é o fim. Mas eu estou vendo algo diferente. Eu estou vendo algo a mais. É o versículo 6 que nós lemos, finalzinho. Fala assim: todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Glória a Deus. Esse seu Deus, irmãos, não está aí por acaso não, viu? Não está aí para enfeitar a frase, não.
Está aí para mostrar que Davi, de onde Davi se fortaleceu? No nome dele, ele diz assim: opa, eu sou Davi. Vocês estão achando o quê? Mexeu foi com Davi. Vamos lá, pessoal, porque nós vamos encontrar eles. Eu sou Davi. Você acha que ele se fortaleceu no seu intelecto? Eu sou o mais inteligente. Ninguém tem estratégia de guerra igual eu. Davi falou isso, irmãos? O Davi falou sim. Os seus homens, nós somos os guerreiros mais fortes. Davi se fortaleceu no seu Deus. Por fora o homem estava destruído, eu tenho certeza. Mas por dentro, algo estava queimando em dentro, aquela chama queimando por dentro, falando assim: ó, eu tenho um Deus por mim. Aleluia, Deus. Eu tenho um Deus que eu já vi coisas maravilhosas acontecer. Eu já vi grandes livramentos acontecer em meu favor. Davi é aquele, irmãos, que nós vamos citar aqui, irmãos, falta tempo. Mas Deus, na sua meninice, ele lutava contra leão e ursos. Foi aquele menino franzino que foi contra um gigante. E com uma pedra, ele derrubou Golias. Foi aquele menino aquele homem, né, já matou 1000 filisteus. Muitas vitórias, irmãos. Muitas coisas que se passaram para Davi. E aqui a gente nos leva a um ponto interessante, né? Que todas as vitórias que nós temos, não adianta nada essas vitórias que nós tivemos para trás se nós não permanecemos com Deus. Davi tinha um nome? Tinha. Mas não adiantaria nada se ele não permanecesse com Deus. Ou seja, não adianta o esforço que nós tivemos até hoje, até neste momento, se nós não permanecemos amanhã com Deus. Se nós vencemos hoje, nós continuamos a vencer amanhã com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Imagina só o cenário de Davi, irmãos. O homem, ele era o líder. O líder. E a gente pensava que, queira ou não queira, quando acontece algo assim, a pressão vem maior para cima do líder. Davi, o povo queria apedrejar Davi, irmãos. A Bíblia nos fala dessa forma. Eles queriam apedrejar Davi. Aquele homem que, às vezes, olha só como é que as coisas são. Por isso que Davi fala uma passagem, fala que é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Ele fala isso com experiência própria. Porque, às vezes, aqueles mesmos homens que batiam nas costas de Davi falavam assim: é Davi, você é um ungido de Deus. Você é o separado para nos reinar. Davi, você é o cara. São aqueles homens que estavam agora dizendo assim: eu vou te apedrejar. E ele vendo aquelas coisas tudo acontecendo ao seu redor. E eu sim, imagina o tanto de si que saiu naquele dia. É, Davi, se você tivesse deixado alguns homens aqui, não tinha acontecido isso. É, Davi, se você tivesse feito isso, não tinha acontecido isso. É, Davi, sim. Davi olha para a situação e diz: a decisão já foi tomada, já aconteceu. Não adianta mais lamentar. Muitas vezes, nós temos que entender isso. Nós vamos ser apontados pelo homem. Nós vamos ser apontados no nosso emprego. Nós vamos ser apontados dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Por que você não fez isso? Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos próximos de Deus e andamos com Deus, nós estamos em evidência. E por nós estarmos em evidência, está todo mundo vigiando as nossas ações. Está todo mundo de olho em nós, aquilo que nós estamos fazendo. Quando dá certo, que bom, né? Mas quando é errado, a pressão é maior. Por nós sermos servos de Deus. E vai vir, irmãos, as calúnias, os apontamentos. Só que aí
nós fazemos igual Davi. Esse aqui é o centro da mensagem. Nós não vamos nos apoiar no nosso entendimento. Nós devemos fazer igual Davi fez. Davi buscou o Senhor. No momento do conflito, a sua fé será colocada à prova. No momento do conflito, a sua fé vai ser provada, vai ser colocada à prova. Davi mostrou que ele era tão ungido por Deus, que mesmo diante daquela dificuldade, daquela situação toda, ele se voltou para Deus. E Deus conhecia Davi, irmãos, Deus da sua meninice. Isso é verdade. Quando nós vemos a passagem onde que Deus manda Samuel ir lá na casa do pai de Davi, e lá ele ia mostrar e chamar aquele que seria o rei de Israel. Na frente de Davi, seus irmãos eram tudo fortes, grandes. Davi era mais franzininho, mais pequenininho. Só que Deus falou com Samuel: eu não olho a aparência, eu olho o coração. Quando fala coração, irmão, são as saídas da vida. A Bíblia nos fala isso. Nosso coração tem as saídas da vida. Ou seja, aquilo que nós somos, o nosso caráter, a nossa personalidade, aquilo que nós temos, as atitudes que nós temos diante de Deus. E Davi, ele era um homem que Deus sabia que ele não ia, diante das dificuldades, retroceder. Eu te pergunto, nesta noite, o conflito, ele coloca a nossa fé à prova. Diante do conflito, você vai retroceder? Diante do conflito, você vai abrir mão da sua fé? Ou você vai romper? Ou você vai dizer assim: Senhor, haja o que houver, eu estou com o Senhor. Ainda que os meus amigos, aqueles que dizem ser meu amigo, queiram me apedrejar, ainda que eu tenha perdido tudo, eu ainda, Senhor, eu vou estar com o Senhor. Eu não vou abrir mão do Senhor. Glória a Deus. Versículo 8 vai nos dizer: então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Serei capaz de alcançá-la? Irmão, sabe o que chama a atenção nesse versículo aqui, que nós temos que aprender? Davi não deu rodeios. Davi chegou para Deus e falou assim: Deus, eu lembro que nós tivemos aqui uma mensagem, a diferença de oração, de súplica, de clamor. Tem em nossas vidas, irmãos, nós vamos orar, pedir ao Senhor pela misericórdia. Tem um momento em nossas vidas que nós vamos suplicar, é o quebrantamento da alma, é da necessidade, é ir até o pó. E vai ter momentos, irmão, nós vamos levantar um clamor: Senhor, eu preciso, Senhor, dessa vitória. Amém. Lembra-te quando Jacó precisava ir em direção ao seu irmão, ele lutou até a alva da luz ali com aquele anjo. Ele falou assim: ó, eu não te deixo ir enquanto o Senhor não me dá minha vitória. Aleluia. Naquele momento, nós temos que ter uma atitude. Amém. E Deus gosta de atitude. Amém. Davi não deu rodeios. Davi chegou e falou para o Senhor assim: Senhor, devo perseguir essa tropa? Eu vou conseguir alcançá-la? E Deus respondeu diretamente para ele: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Nós temos que ter uma atitude diante do Senhor. Amanhã nessas vidas, nós temos que ter uma atitude de fé diante do Senhor. E Davi foi, irmãos. A passagem nos mostra aí que ele foi e ele venceu. Ele alcançou. E quando Deus é por nós, irmãos, Deus trata de uma forma tão especial. Cabe para nos dizer que eles encontraram um rapaz no meio do caminho desfalecido que não comia 3 dias e 3 noites. E ele tinha deixado para trás ele, o seu Senhor tinha deixado ele para trás.
E ele era um egípcio. Mas aquele senhor não sabia que Davi iria encontrar aquele rapaz. Deus deixou o canal, a fonte, aquilo que iria levar Davi à vitória. Davi saiu do lugar onde ele estava e ele foi. E Deus colocou no caminho dele aquele homem, aquele rapaz. Quando nós colocamos no nosso coração de fazer a vontade de Deus e andar no caminho da fé, Deus ele levanta pessoas para nos abençoar. Deus levanta circunstâncias, irmãos, para nos abençoar. E aquele rapaz levou eles direitinho onde eles estavam. Lá. Mas só que tem uma coisa: Davi chegou lá, bateu no peito e falou assim: seguinte, encontrei vocês. Eu estivesse aqui igual criança, né, brincando de esconde-esconde. Encontrei vocês, agora devolve minhas mulheres, as nossas mulheres e nossas crianças. Não, irmãos. A Bíblia fala que eles lutaram. Eles lutaram. E eles reconquistaram todas as mulheres, todas as crianças, pegaram os despojos, ainda trouxe mais coisa ainda. Chamavam esse despojo de Davi. Então, na nossa vida vai acontecer a mesma coisa. A gente tem que ter uma atitude de fé diante do Senhor. Mas quando Deus nos colocar de frente ali da situação, Davi estava prestes a conquistar suas mulheres e seus filhos. A gente vai ter que lutar. A gente vai ter que pagar o preço. Trazer isso em nossas vidas, a gente consegue ver isso muito claro. Mas a gente está passando por uma luta e começa a falar: Senhor, tem misericórdia na minha vida, me dá, Senhor, o livramento. E eu começo a clamar ao Senhor e começo a buscar o Senhor. E Deus vai falar assim: porque tu me clamaste, eu vou te responder. Porque você me pediu, eu vou te dar a vitória. Mas esforça-te e vigor. A gente vai ter que ir fazer. Às vezes muitas pessoas falam assim: eu quero ter um casamento abençoado, mas não faz nada pelo seu casamento. Tem muita pessoa que fala assim: eu gostaria de ter um emprego melhor, mas não prepara para ter um emprego melhor. Essa pessoa fala assim: eu gostaria, Senhor, de ter uma vida espiritual abundante, mas não consegue pagar um preço do jejum, da oração, da busca, da intensidade, do compromisso. Às vezes é vencido pelo sono. Não tem como, irmãos, não se colhe sem plantar. Não tem como, irmãos, sem esforço, alcançar nada, nem mesmo da parte do Senhor. Eu lembro que há muito tempo atrás nós falamos ali na igreja, está lá embaixo, se Deus tem filho predileto. Deus não tem filho predileto. Deus tem filhos que buscam Ele, e aqueles que se aproximam mais dEle, esses são os que mais têm as regalias do Pai, que busca, paga o preço e alcança o favor do Senhor. Mas Deus gosta mais dele, olha como que ele é abençoado. Mas ele paga o preço, ele ora, ele jejuna, ele santifica. E é isso, irmãos, que Deus quer de cada um de nós. Deus, Ele vai te dar a vitória quando você ouvir a voz dele. Diz que o pastor Evandro ele fala aqui, eu concordo muito. Não adianta colocar o culto da vitória. Mas fala que o culto da vitória, eu vou lá no culto da vitória, culto da libertação. Não adianta, irmãos. Se eu não tiver atitude, eu posso ser o maior culto da vitória. Eu não vou alcançar minha vitória. Eu vou alcançar minha vitória a partir do momento que eu ouvir a voz de Deus e dar lugar para Ele trabalhar na minha vida. Mas só para encerrar, irmãos, tem muita gente também assim, Senhor, eu quero a vitória, mas eu não quero esforçar. Eu quero ter a mesma coisa que meu irmão tem. Olha como é que meu irmão é abençoado. Só que eu não quero pagar o preço que ele paga, eu não quero passar pelo caminho que ele passa, eu não quero ser aquilo que ele é, mas que é a vitória. Não vai alcançar, igreja. Não vai alcançar.
Seria errado da minha parte dizer aqui, falar que Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele está aqui e Ele vai te abençoar. Só se você abrir seu coração, a bênção vai chegar na sua vida. Não vai. Não vai. Para você alcançar a sua vitória, você tem que ter a mesma atitude que Davi teve aqui, ó. Glória a Deus. Diante das circunstâncias, das coisas que aconteceram na sua vida, você não se voltar para as circunstâncias, se voltar para Deus. Amém. E além disso, esforçar. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos ter uma atitude de servo de Deus diante dos conflitos. Glória a Deus. Não está nos colocando de pé? Não está orando? Ele está encerrando? Glória a Deus. Toma posse da sua vitória. Deus tem uma bênção especial para cada um de nós. Aleluia. Mas nós temos que nos esforçar no Senhor. Amém? Glória a Deus.